Por muitos anos, vivi com a estranha sensação de estar sempre um passo atrás da felicidade. Não era tristeza exatamente. Era como se todos os momentos bons da minha vida tivessem um véu sutil cobrindo-os, uma sombra tênue que tornava difícil aproveitá-los por completo. Tive uma infância serena. Cresci em um lar estável, cercado pelo carinho dos meus avós maternos, que me criaram com dedicação inquestionável. Nunca me faltou amor, comida quente ou um colo para me acolher nas noites difíceis. E ainda assim, havia algo em mim que parecia não estar inteiro. Algo que eu nunca soube nomear direito, mas que fazia presença nos momentos mais improváveis. Enquanto meus colegas faziam planos de longo prazo e sonhavam com famílias, filhos ou aventuras no exterior, eu carregava um certo torpor. Tudo me parecia transitório, como se o que eu estava vivendo não fosse realmente meu. Talvez por isso eu tenha mergulhado tão fundo nos estudos, tentando preencher aquele vazio com diplomas, leituras e metas acadêmicas. Fiz faculdade de biologia. Fui um dos primeiros da turma a ser aprovado no mestrado. Na teoria, minha vida era um modelo de estabilidade e conquista, mas por dentro o terreno era instável, como areia movediça emocional. Por várias vezes, cogitei que talvez minha mente estivesse apenas cansada. Comecei terapia aos 23 anos, depois de uma crise de ansiedade que me pegou de surpresa durante uma apresentação em um simpósio. Era como se meu corpo tivesse dito, chega, sem me consultar. Minha terapeuta, uma mulher perspicaz e extremamente sensível, dizia que eu parecia carregar uma tristeza ancestral, como se tivesse herdado uma dor que não era só minha. Aquilo me marcou profundamente. Comecei a buscar no passado da minha família alguma explicação para aquilo. Conversei com meus avós, revirei álbuns de fotos antigos, li cartas antigas da minha mãe. Mas tudo parecia normal demais. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 2 anos. Nunca soube muito sobre ela, além do que meus avós me contavam. Que era uma mulher doce, dedicada, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Meu pai, segundo diziam, foi embora pouco depois do meu nascimento. Nunca quis saber de mim. Nunca me mandou uma carta, nunca apareceu em datas importantes. Durante muito tempo, eu o odiei por isso. Depois, simplesmente o esqueci. Enterrei essa ausência no fundo da memória, junto com tantas outras lacunas. Foi em meio a esse processo de escavação emocional que surgiu um convite inusitado. Uma universidade do interior de Goiás me chamou para uma palestra sobre genética e ecologia em comunidades isoladas. Era uma daquelas oportunidades que a gente quase recusa por preguiça, mas que o destino empurra como quem diz, vá. Aceitei. Era uma viagem curta, 2 dias apenas, mas mudou tudo. A cidade era pequena, daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. Ruas de paralelepípedo, comércio local, igrejas em cada esquina. Havia algo de acolhedor naquele lugar. A palestra foi um sucesso, e como meu voo de volta seria no dia seguinte, decidi caminhar pelo centro histórico à tarde, sem pressa, apenas observando as pessoas, os prédios antigos, os aromas vindos das padarias e cafés. Foi em uma dessas esquinas, perto de uma loja de tecidos, que um senhor de boné azul e camisa listrada me parou, sorridente. Rapaz, achei que fosse o Marcelo. Mas olha só, você é a cara dele, ele disse gargalhando. A princípio, achei engraçado. Sempre disseram que meu rosto era comum, mas aquela semelhança parecia ter mexido mesmo com aquele homem. Sorri e agradeci, pronto para seguir meu caminho. Mas ele insistiu. Você não é irmão do Marcelo por acaso? Porque olha, se não for são gêmeos perdidos. Ele trabalha aqui do lado, na oficina do pai dele. Tem certeza que vocês não têm parentesco? Senti um arrepio involuntário. A oficina, a semelhança, o jeito como ele falava, como se tivesse certeza absoluta. Não consegui simplesmente rir e ir embora. Perguntei mais sobre esse tal Marcelo. O homem se animou. Disse que o conhecia desde pequeno, que era gente boa e que inclusive morava com a mãe em uma casa amarela perto do campo de futebol da cidade. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça pelo resto da tarde. Cheguei a pensar que fosse só coincidência, mas a curiosidade crescia dentro de mim como um incêndio. Não consegui dormir direito naquela noite. Peguei o celular e, tomado por uma inquietação absurda,
Busquei nas redes sociais por Marcelo Plaes, nome da cidade. Levei alguns minutos, mas encontrei um perfil. Ao abrir a primeira foto, meu coração parou. Era o meu rosto, ou quase. A mesma estrutura, os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma boca, mas havia algo diferente. Um pequeno corte na sobrancelha esquerda, um ar mais rústico. Aquilo me fez suar frio. Rolei o feed, vi fotos com amigos, com a mãe, com ferramentas nas mãos. Fui invadido por uma sensação tão intensa de confusão, medo e euforia que tive que me sentar. No dia seguinte, com a coragem que não sabia que tinha, bati à porta da Casa Amarela. Fui recebido por uma mulher de cabelos grisalhos e olhar muito doce, que me olhou por alguns segundos como quem vê um fantasma. Você é... Ela murmurou, antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Você é o outro. A mulher me convidou para entrar, ainda em choque, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Sentei no sofá de estampa florida, enquanto ela buscava um copo d'água, como se tentasse ganhar tempo para organizar os próprios pensamentos. Quando voltou, sentou-se à minha frente e respirou fundo, como quem carrega um segredo há anos. Você se chama Caio, não é? Ela perguntou. Assenti. Meu nome é Lúcia, sou mãe do Marcelo, seu irmão. Não consegui reagir de imediato. As palavras flutuaram no ar, suspensas, como se eu precisasse confirmar que eram reais antes de deixá-las pousar no meu entendimento. Irmão? Repeti, quase em sussurro. Lúcia assentiu, agora com lágrimas escorrendo devagar. Você e o Marcelo nasceram juntos, mas foram separados ainda bebês. Uma escolha dolorosa, feita por desespero, não por falta de amor. Aquilo me atravessou como uma lâmina lenta. Ela contou que minha mãe biológica, sua prima de primeiro grau, ficou grávida de gêmeos em uma fase em que vivia uma miséria profunda. Sem emprego fixo, morando com os pais doentes, não sabia como sustentaria 2 crianças. Lúcia, por outro lado, tentava há anos engravidar, sem sucesso. A proposta surgiu como um sussurro trágico entre 2 mulheres desesperadas. Se você quiser, pode criar um deles. Assim, pelo menos um terá futuro. Lúcia aceitou. Marcelo ficou com ela. Eu fui entregue aos meus avós. A troca foi silenciosa, quase clandestina. Não houve documentos nem processo de adoção. Apenas o pacto de manter o segredo. A gente achava que estava protegendo vocês. Mas hoje, me pergunto se a gente só não estava tentando proteger a nós mesmos. Ela disse com um nó na garganta. Tudo fazia sentido agora. O vazio, a sensação de incompletude, os pesadelos recorrentes com corredores onde eu corria atrás de alguém que sempre sumia antes do fim. Ele precisa saber, eu disse. Lúcia enxugou os olhos e concordou. Ele sempre sentiu que havia algo errado. Sempre teve uma saudade sem origem, um choro sem razão. Fomos até a oficina juntos. O barulho das ferramentas, o cheiro de óleo e graxa, o som abafado de uma música tocando em um rádio velho. Marcelo estava de costas, curvado sobre um capô aberto. Lúcia chamou. Filho, tem alguém aqui que precisa falar com você. Ele se virou devagar. Nossos olhos se encontraram. O mundo pareceu parar. Não existe palavra que descreva o que senti naquele instante. Era como me ver de fora do próprio corpo, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si. Marcelo arregalou os olhos, deu um passo para trás. Quem é você? Ele perguntou, já com a voz embargada. Lúcia chorava em silêncio ao fundo. Meu nome é Caio, e acho que somos irmãos. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que quase podia ser tocado. Nos aproximamos devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquela realidade evaporar. Quando nossos braços se encontraram, não houve dúvida. Nos abraçamos como quem reencontra uma parte que esteve ausente por tempo demais. Era um abraço antigo, que estava guardado no ventre da vida desde o nascimento. Choramos, sim, e muito. Choramos pelo que fomos, pelo que não fomos, pelo que poderíamos ter sido juntos. Passamos horas conversando. Ele me contou sobre a infância simples, sobre os medos inexplicáveis que o assombravam, sobre o gosto por coisas que ninguém da família compartilhava. Eu sempre me senti deslocado, confessou. Eu ri com os olhos ainda marejados. Eu também. Descobrimos semelhanças absurdas, o gosto por desenhar barcos em cadernos, a mania de dormir com a mão debaixo da cabeça, o medo irracional de túneis.
Coincidências que não pareciam mais ser apenas isso. Voltamos juntos à casa de Lúcia, onde ela nos esperava com um bolo de fubá e um olhar sereno, como quem assiste a um milagre cotidiano. Mais tarde, liguei para meus avós. Eles choraram ao telefone. Meu avô pediu que eu levasse Marcelo para conhecê-los. Está na hora de unir o que nunca deveria ter sido separado, ele disse. E tinha razão. Naquele fim de semana, voltamos para minha cidade juntos. O caminho foi cheio de silêncios confortáveis e risadas nervosas. Era tudo muito novo, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Quando chegamos, meus avós o esperavam no portão. Os três se abraçaram com uma emoção que não se consegue fingir. Era o reencontro de uma família que nunca deixou de ser. Apenas foi rasgada ao meio pelo medo. Nos dias que se seguiram, falamos sobre tudo. Sobre o passado, sobre a mágoa, sobre o amor. Não houve julgamentos, apenas a dor reconhecida de um erro cometido por amor mal direcionado. Não importa como começou, eu disse a Marcelo certa noite, importa o que a gente vai fazer com isso agora. E é justamente aqui que eu quero fazer uma pausa para falar com você que está me ouvindo até agora. Essa história não é só sobre reencontros. Ela é sobre escutar o que nosso coração diz, mesmo quando ninguém ao nosso redor entende. É sobre não se conformar com o vazio e seguir investigando até encontrar respostas. E, principalmente, é sobre o poder do amor, mesmo quando ele se apresenta de forma torta. Se você está ouvindo isso agora e já sentiu esse tipo de saudade que não tem nome, deixa um comentário, conta sua história, compartilha suas dúvidas ou só escreve um "tô aqui", porque nesse canal cada história que chega até a gente importa. A sua também. E se ainda não se inscreveu, agora é um ótimo momento. A gente está construindo uma comunidade de escuta, afeto e verdade. Vamos continuar a história. O reencontro é só o começo. A convivência com Marcelo nos meses que se seguiram foi como a descoberta de um novo idioma que, no fundo, a gente sempre soube falar. Passamos a nos encontrar toda semana. Criamos tradições. Almoçar juntos aos domingos, assistir jogos antigos que nenhum de nós viveu, mas que compartilhávamos como se estivéssemos lá. A vida, que antes me parecia um quebra-cabeça com uma peça faltando, finalmente começava a se recompor. Mas também vieram os conflitos. Marcelo tinha mágoas. Ele nunca disse com todas as letras, mas era evidente. Crescer sem saber da própria origem o fez desenvolver uma carapaça difícil de penetrar. Às vezes, ele se calava por dias. Às vezes, soltava frases cortantes. "Você teve tudo enquanto eu..." ele disse uma vez, e deixou a frase morrer no ar. Na época, aquilo me doeu. Quis argumentar, dizer que também me faltou muita coisa, que não ter mãe, que crescer com perguntas, também deixou marcas. Mas me calei, porque entendi que naquele momento não era sobre mim. Era sobre ele processar uma vida inteira de perguntas sem resposta. Fui paciente. Esperei. E aos poucos ele também foi abrindo espaço dentro de si para essa nova realidade. Certa noite, enquanto caminhávamos perto da represa da cidade, ele me olhou com uma expressão que misturava alívio e culpa. "Sabe o que é mais estranho, Caio? Eu não consigo te odiar. Eu tentei de verdade. Quando soube da história toda, eu jurei que não queria saber de você. Mas quando te vi, eu me reconheci. E isso me desarmou completamente. Eu sorri. Não disse nada, apenas o abracei. A cada novo encontro, era como se mais um pedaço da nossa história se encaixasse. Marcelo e eu não apenas nos parecemos fisicamente. Nossos silêncios também dialogavam. Havia uma sincronia invisível entre nós. Uma espécie de compasso interno que se alinhava com facilidade. Às vezes nem precisávamos dizer muito. Um olhar bastava. E pouco a pouco, começamos a reconstruir não apenas o vínculo entre nós, mas também a história da nossa família. Meus avós se afeiçoaram a ele de forma quase instantânea. Era bonito de ver meu avô contando suas histórias repetidas, aquelas que ele me contava desde criança, agora também para Marcelo, como se quisesse garantir que ele tivesse as mesmas memórias, mesmo que tardias. Minha avó passou a bordar panos de prato com o nome dele, como fazia comigo quando eu era pequeno. Era a maneira dela de costurar amor e arrependimento no mesmo gesto, mas o processo de integração não foi sem tensões. Lúcia, embora emocionada com nossa reaproximação,
Começou a se sentir excluída. Notei em suas mensagens um certo tom ansioso, como se estivesse perdendo o filho para outra família. Marcelo percebeu também. Ela tem medo de me perder, ele disse com tristeza. Ela me criou sozinha, sempre foi só nós dois. Conversamos muito sobre isso. Eu o encorajei a não abandonar esse elo. O que havíamos descoberto não substituía o que ele havia vivido. A família que ele construiu com Lúcia não precisava ser desfeita para que ele construísse uma nova ao nosso lado. A gente não precisa escolher entre um amor e outro. Existe espaço para tudo o que é verdadeiro, eu disse, e ele pareceu compreender. Aquela foi a primeira vez que percebi que a nossa história era mais do que a reunião de duas partes perdidas. Era, na verdade, um convite para todos ao redor também revisarem suas verdades, encararem seus silêncios, reescreverem seus próprios vínculos. Lúcia acabou vindo nos visitar algumas semanas depois, e o reencontro com meus avós foi emocionante. Os três choraram muito. Não houve acusações, só um pedido de perdão mútuo e abraços que demoraram o suficiente para dizer tudo que as palavras não conseguiam. Marcelo se aproximou da minha namorada, dos meus amigos, começou até a se interessar pelas minhas pesquisas na área de biologia. Por outro lado, eu aprendi com ele coisas que jamais imaginei. Como consertar um carburador, como pescar com linha curta, como jogar truco com astúcia. Trocávamos experiências como crianças, trocando figurinhas raras. Mas foi em uma noite chuvosa, dessas que parecem ter cheiro de memória, que ele me fez uma pergunta que me desestabilizou. Você acha que, se a gente tivesse crescido juntos, teria sido diferente? Fiquei em silêncio por um tempo. A pergunta me atravessou. Pensei em todas as vezes que chorei sem saber porquê. Em todos os dias em que me senti deslocado, mesmo cercado de afeto. Em todos os sonhos em que corria em campos vazios, procurando por alguém. Pensei nele, em sua solidão, em sua infância sem respostas, em sua juventude marcada por uma saudade sem nome. Eu não sei, respondi, mas acho que estaríamos mais inteiros. Ele concordou com um gesto, olhando para a janela embaçada. E eu entendi que mesmo que o tempo perdido jamais fosse recuperado, o tempo à frente poderia ser construído com tudo aquilo que nos foi negado. A vida tinha nos separado por medo, mas agora, pela coragem, nos unia de novo. E é com o coração cheio que eu te peço. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já viveu algo assim? Já sentiu que uma parte da sua vida estava oculta, esperando para ser descoberta? Tem algo que você gostaria de reencontrar, mesmo que pareça impossível? Esse canal não é só sobre histórias. É sobre reconhecer nossa própria vida no relato do outro. É sobre perceber que não estamos sozinhos nos nossos silêncios. Por isso, se você quiser compartilhar, a gente está aqui para te escutar. Pode comentar, contar sua vivência, sugerir temas. Às vezes, o que você tem para dizer é exatamente o que alguém precisa ouvir. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve. Porque tem muita história ainda para ser contada, inclusive a sua. Vamos para a reta final da nossa história. Os meses passaram. O que era reencontro se transformou em convivência, e a convivência virou presença. Marcelo decidiu se mudar para a cidade. Não foi uma decisão fácil. Ele precisou conversar longamente com Lúcia, explicar que não estava indo embora, apenas indo viver o que sentia que precisava viver. Ela, com os olhos marejados, lhe disse: "Filho, você passou a vida toda incompleto. Vai se descobrir inteiro." Alugou um apartamento simples perto da universidade onde eu lecionava. Com o tempo, arrumou um emprego numa oficina da região. E assim, fomos nos integrando dia após dia às rotinas um do outro. Nossos aniversários, que sempre foram solitários, agora eram comemorados juntos. Nossas datas importantes, que antes passavam batidas, agora eram partilhadas. Nossa infância perdida não podia ser devolvida, mas nossa vida adulta estava sendo construída com solidez e afeto. Meus avós se encantaram com essa nova fase. Diziam que ver a gente junto era como assistir à cura de uma ferida antiga. O tempo não apaga tudo, mas quando a gente coloca amor por cima, ele vira outra coisa, minha avó dizia. E era verdade. Um dia, sentados na varanda de casa, Marcelo me contou que estava se correspondendo com o pai dele.
ou melhor, nosso pai. Lúcia havia revelado o paradeiro dele pouco depois de nossa reconciliação. Ele queria nos conhecer. A ideia me causou uma onda de sentimentos contraditórios. Parte de mim queria fugir, a outra queria entender. Marcamos um encontro neutro em um restaurante simples da cidade vizinha. Quando ele entrou, senti o coração acelerar. Era um homem de olhar cansado, mas gentil. Trazia nas mãos uma pasta com fotos antigas e uma carta. Demorei a vida toda para ter coragem de procurar vocês, mas agora estou aqui se quiserem ouvir. E ouvimos. Escutamos sobre suas angústias, sobre a juventude irresponsável, sobre o abandono, o arrependimento. Não foi fácil. Havia feridas ali que não cicatrizariam com um jantar. Mas naquele momento, compreendemos que havia algo maior do que a raiva ou o passado. Havia a possibilidade de, mesmo aos pedaços, recomeçar. Hoje, quase 2 anos depois daquele primeiro encontro na cidadezinha do interior, posso dizer com segurança que minha vida nunca mais foi a mesma. E ainda bem por isso. Marcelo é meu irmão, mas é também meu amigo, meu espelho. Minha lembrança de que o amor, mesmo quando negado, dá um jeito de voltar. Minha avó sempre diz, o que é para ser, encontra caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Agora, quando me pego olhando para o nada e pensando na vida, aquela velha sensação de vazio não aparece mais. O que vem é um silêncio bom daqueles que dizem, tá tudo no lugar certo. E essa, talvez, seja a maior cura de todas.